E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Diego Borba, eu sou mineiro, mas atualmente moro aqui na cidade de Curitiba e criei esse canal no YouTube para poder compartilhar um pouco com vocês do Evangelho e dos desdobramentos do Evangelho em nossa vida. Então, se você não é cristão, se você não é evangélico, os vídeos que eu vou postar aqui tem tudo a ver com você. Porque nesses vídeos eu vou falar um pouco a respeito da vontade de Deus para a nossa vida. E se você já é cristão, se você já é evangélico, esses vídeos também vai falar muito com você. Porque nesses vídeos eu vou te passar dicas e estratégias de como pregar o evangelho para as pessoas do seu círculo de convivência. Talvez você tenha vários amigos, talvez você tenha pessoas na sua família com quem você conversa diariamente e você tem vontade de pregar o evangelho para essas pessoas. Só que você não sabe como abordar essas pessoas para pregar o evangelho para elas. Em alguns desses vídeos, como no de hoje, eu vou passar algumas estratégias de como você pode abordar essas pessoas e pregar o evangelho para elas. Como eu falei, eu moro aqui na cidade de Curitiba e eu sou motorista de aplicativo, eu trabalho de Uber aqui na cidade de Curitiba e eu encontro com várias pessoas durante o meu dia, pessoas que eu não conheço e que talvez eu nunca mais vá ver de novo, e eu prego o evangelho para essas pessoas. Eu vou te ensinar na prática, eu vou te mostrar na prática como pregar o evangelho para essas pessoas. E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado por esses vídeos. Então é isso, meus amigos, espero que Deus fale ao coração de vocês. E vamos lá, bora pro vídeo. Estou chegando aqui agora para poder pegar o passageiro e vamos pregar o evangelho para ela. É uma moça, eu acho que é uma moça, né? Vamos pregar o evangelho para ela e vamos ver como que ela vai reagir, como que ela vai receber essa mensagem. Aline? Sim. Bom dia, tudo bem? Aline, eu posso te fazer uma pergunta? Vamos supor que você tivesse uma dívida bem alta, tipo assim uns 30 milhões de reais, dívida bem alta mesmo, um valor que você não conseguisse pagar e nem conhecesse ninguém que pudesse pagar por você. E um belo dia você acorda e você recebe uma carta na sua casa, e essa pessoa que te manda essa carta, ela só escreve na carta que pagou sua dívida foi paga. Você vai olhar e a dívida realmente foi paga, mas você não conhece essa pessoa que te mandou essa carta. Qual que seria a sua reação diante disso? Você vai ficar curiosa? E se eu te disser que isso aconteceu? Sério? Sério. Você não sabe o que é? Nesse caso não aconteceu só comigo, aconteceu com você também. Comigo? Não faz sentido? Vai fazer sentido. Você acredita em Deus? Sim. Então, a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz que Deus criou o ser humano, o homem e a mulher, criou o mundo, tudo que existe, colocou o homem e a mulher lá no jardim. Eu acho que você já ouviu essa história, né? De Adão e Eva, que eles fizeram o que não deveria ter feito, sabe? Eles cometeram um erro, Deus havia orientado deles que eles não deveriam fazer aquilo e que se eles fizessem, a consequência disso seria a morte. E a morte não só física, mas também a separação de Deus, sabe? A separação eterna de Deus. E o homem e a mulher fazem o que não deveria fazer. E por causa disso, o homem e a mulher se tornam inimigos de Deus. Por causa disso, o pecado entra no mundo, a morte entra no mundo. E o pecado faz com que a gente fique afastado de Deus. Mas só que Deus não desiste da humanidade. Deus, ele continua tentando restaurar essa relação dele com o homem e a mulher, com o ser humano. E uma das formas que Deus tentou fazer isso é entregando os mandamentos ao ser humano. Os mandamentos é a vontade de Deus. Nos mandamentos ele fala, olha, se vocês me obedecerem, nós vamos ser amigos, eu vou cuidar de vocês, eu vou abençoar vocês. Agora, se vocês me desobedecerem, infelizmente eu não vou compactuar com o erro de vocês, sabe? Eu não vou poder abençoar vocês. Aí a gente tem um problema, porque o ser humano, ele é inclinado para o erro, você concorda comigo? Sim. Que a gente está constantemente falhando e a gente tem, sei lá, uma atração por aquilo que não deveria, sabe? Por aquilo que a gente não deveria fazer. Não só em relação nós com Deus, mas nós com o outro também, sabe? A gente erra em pensamento, a gente erra com as pessoas que a gente ama, a gente erra o tempo inteiro, você concorda? Sim.
Então meio que a gente tem um problema aqui, porque diante dessa situação, se o homem não consegue obedecer o tempo inteiro, ele então não consegue ser amigo de Deus. Mas aí entra Jesus nessa história. Acho que você já ouviu falar de Jesus também, Filho de Deus que nasce, um homem perfeito. Ele vive uma vida perfeita, ele não erra com ninguém, ele não falha com ninguém, ele não falha com Deus, ele obedece a Deus em toda a vontade dele. Mas no fim da vida de Jesus, ele recebe um castigo que ele não merecia. Ele morre de forma brutal, assim. A morte de Jesus era a morte mais dolorosa que existia naquela época, sabe? Quando o Império Romano queria torturar alguém, eles crucificavam essa pessoa, porque ele morria lentamente e sentindo uma dor extrema, sabe? Mas não só essa dor, porque a Bíblia diz que quando Jesus morre, ele não está sentindo só a dor física daquilo ali, mas que ele também está recebendo a ira de Deus contra o pecado sobre ele, sabe? Mas estranho que Jesus não pecou. Jesus, ele não pecou durante a vida dele, ele foi um homem perfeito. Então por que ele está sendo castigado pelo pecado? Na verdade ele estava sendo castigado pelo nosso pecado, sabe? O meu, o seu, da humanidade. De alguma forma, acredito que você já ouviu falar isso. É aí que entra a dívida que foi paga, que eu te falei. Existe uma dívida nossa com Deus, e o preço dessa dívida era a morte, sabe? A morte e ser separado de Deus. E Jesus, ele vive uma vida perfeita que nós não conseguimos viver. Ele vive essa vida em nosso lugar e ele morre em nosso lugar. Ele foi castigado não por aquilo que ele fez, mas por aquilo que nós fizemos, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus, sabe? Para que Deus pudesse nos aceitar de novo. Às vezes eu vou conversar com algumas pessoas e pergunto a elas, o que você acha que o homem deve fazer para merecer o amor de Deus, para, sei lá, ser salvo quando morrer, sabe, ser tratado como um filho por Deus? E as pessoas pensam assim, eu acho que a gente deve viver uma vida boa, e vivendo uma vida boa, Deus vai nos amar, Deus vai gostar de nós. Só que na verdade nós somos incapazes de viver essa vida boa. Quem viveu essa vida boa foi Jesus, sabe? E porque ele viveu essa vida boa, hoje Deus, ele nos ama, sabe? Se nós arrependermos dos nossos pecados, depositarmos a nossa fé em Jesus, a Bíblia diz que Deus, ele está disposto a nos perdoar e a nos tratar como ele gostaria de tratar o Filho perfeito dele. Então a dívida foi paga. A dívida que nós tínhamos com Deus foi paga, e por isso nós podemos nos aproximar de Deus assim, sabendo que ele nos ama, sabe? Não porque nós somos bons, mas porque Jesus foi bom. Não porque nós somos obedientes, mas porque o filho obediente foi castigado no lugar dos filhos desobedientes. O que você acha dessa notícia? Legal. Interessante. Não sei se você já tinha ouvido dessa forma. Nunca imaginei que seria isso. Não. Mas é verdade, é uma dívida, né, que a gente tem. Sim. E é uma dívida que só a morte podia pagar por ela, sabe? Alguém ia ter que morrer. E nesse caso, Jesus decidiu morrer por nós. E isso é incrível, porque isso muda a nossa perspectiva de vida, sabe? Quando eu entendi isso, eu passei a entender que Deus não está com raiva de mim quando eu erro. A raiva que ele tinha, ele derramou sobre o filho dele no meu lugar. Porque eu vou errar. A gente vai errar, não tem jeito, né? Mas mesmo quando a gente erra, a gente sabe que a gente pode se aproximar de Deus. E mesmo ele sendo santo e perfeito, ele não está ali irado, querendo nos castigar. Ele castigou o filho dele, ele está ali disposto a nos amar e a nos ensinar a viver a vida de forma boa, sabe? Algumas pessoas pensam que Deus, ele quer nos privar de várias coisas. Não, Deus é aquele que tá cheio de regras pra gente, querendo nos privar de tudo que é bom. Mas na verdade não é bem isso, sabe? Na verdade Deus é um pai que ama e que sabe o que é melhor para os seus filhos e só quer orientar eles a viver uma vida que faça sentido.
Era isso a mensagem que eu queria deixar pra você. Não sei por que você, mas você foi a premiada de hoje. E premiada a saber que sua dívida foi paga. Você tem um pai que quer cuidar de você o tempo inteiro. Beleza? Então foi isso, meus amigos. Esse é o vídeo de hoje. Se você não entendeu a estratégia que eu utilizei para poder abordar essa menina, eu vou te explicar um pouco agora de maneira bem rápida. Primeiro, eu fiz uma pergunta-chave para ela, que foi a questão da dívida. Que eu perguntei a ela, se você tivesse uma dívida bem alta e não conhecesse ninguém que pudesse pagar por você, você não tivesse como pagar essa dívida, e um belo dia alguém pagasse essa dívida para você, como você reagiria? E aí, com a resposta dela, eu tive uma entrada para poder pregar o evangelho para ela. E como eu preguei o evangelho? Primeiro, eu falei a respeito da criação e da queda. Segundo, eu falei a respeito da lei de Deus, mostrando que o homem é incapaz de se salvar sozinho, independente do quão obediente ele pareça ser, porque ele não consegue ser obediente o tempo inteiro, e Deus requer uma justiça perfeita. Terceiro, eu falei de Cristo, da vida perfeita de Cristo, mostrando que ele foi o homem que teve uma obediência perfeita. E por final eu terminei aplicando o evangelho em nossa vida, mostrando para ela o quão incrível é depositar fé nesse evangelho e viver com base nessa boa notícia que é o evangelho. Beleza? Espero que você tenha sido edificado com esse vídeo. E eu quero te motivar também. Utilize essa estratégia e pregue o evangelho para outras pessoas. E se você ainda não é um cristão evangélico, ainda não depositou a sua fé em Jesus, eu quero te convidar a fazer isso. Quero te convidar a fechar os seus olhos e fazer uma oração e falar com Jesus que você confia naquilo que ele fez para te salvar. Beleza? E era esse o vídeo de hoje. E semana que vem eu apareço de novo por aqui para poder compartilhar uma nova mensagem com você. Quero te desafiar a utilizar essa estratégia e a comentar aí embaixo nos comentários como que foi. Quero te desafiar também a se inscrever aí no canal, me ajudar, clicar no gostei aí pro YouTube espalhar esse vídeo e mais pessoas serem alcançadas e afetadas por essa mensagem. Beleza? Falou, meus amigos, até mais!